E aí, hoje a gente vai mergulhar numa daquelas decisões que são um verdadeiro divisor de águas na odontologia. Quando a perda óssea já está avançada, o que fazer? A gente insiste em salvar o dente a qualquer custo ou talvez seja hora de pensar em reabilitar? Vamos entender juntos qual o melhor caminho. Olha, tudo geralmente começa com um sinal que muita gente até ignora. Sabe aquele sangramento na hora de escovar os dentes ou passar o fio dental, mas que não dói? Parece uma coisa boba, né? Só que na verdade é um baita de um alerta. Pois é, esse sangramento tem nome e sobrenome: doença periodontal. É o primeiro sinal de uma condição que vai, bem devagarinho e em silêncio, destruindo toda a estrutura que segura os dentes no lugar. E o perigo mora justamente aí, nesse avanço silencioso. Como na maioria das vezes ela não causa dor, a doença vai progredindo sem que a pessoa se dê conta, até que o estrago já está bem grande. A essência do problema está toda aqui, nessa frase. A doença em si raramente dói. Por isso, muita gente só descobre tarde. Essa falta de dor acaba criando uma falsa sensação de que está tudo bem, o que leva a um diagnóstico tardio, quando as opções de tratamento já começam a ficar mais limitadas. Então, como é que os profissionais sabem o tamanho do problema? Existe um jeito bem objetivo de medir o avanço da doença. Vamos dar uma olhada em como isso funciona, desde um estágio mais simples até o mais crítico. Em casos iniciais, os sinais ainda são discretos. A medição principal é a da profundidade da bolsa, que é um espacinho que se forma entre a gengiva e o dente. Se essa bolsa tem de 3 a 4 milímetros e o osso ainda está preservado, o tratamento com uma boa raspagem e uma orientação de higiene geralmente resolve super bem. Agora, quando a gente vai para os casos moderados, a situação muda. As bolsas periodontais já estão mais fundas, ali entre 5 e 6 milímetros. O raio-x já mostra uma perda de osso moderada e os dentes podem até começar a ter uma leve mobilidade. Aqui, o tratamento já precisa ser mais intenso, com raspagens mais profundas e um controle bem mais rigoroso. E aqui, aqui chegamos nos casos graves. Os números já são críticos. Bolsas com mais de 6, 7 milímetros, perda óssea bem avançada, dentes com mobilidade forte e tem um sinal que é gravíssimo, principalmente nos dentes de trás, que é a exposição da furca, aquele espaço entre as raízes. Nesse ponto, só a raspagem já não adianta mais. É exatamente nesse ponto que a gente chega no coração da nossa análise. Chega um momento em que os tratamentos periodontais, aqueles que tentam salvar o dente, simplesmente perdem a eficácia. É a hora em que a estratégia precisa mudar para não perder tempo, dinheiro e, o mais importante, o osso que ainda resta. Guarda esse número. Uma perda óssea de 7 milímetros ou mais. Isso é um marco. Significa que a situação é severa. A raiz do dente perdeu aquele abraço do osso, sabe? O suporte que o mantém firme. Tentar manter esse dente se torna uma batalha muito difícil e, para ser sincero, muitas vezes já perdida. E aqui está o pulo do gato. Insistir em tratamentos para dentes que já não têm mais suporte não é só um gasto inútil, é pior. Isso pode acelerar a perda do pouco osso que sobrou. E esse osso é valiosíssimo, é ele que vai servir de base para qualquer solução de reabilitação no futuro. Então, a decisão se divide em dois caminhos bem claros. De um lado, o tratamento periodontal, que faz todo sentido quando ainda existe o osso para segurar o dente. O objetivo é manter. Do outro, a reabilitação, que vira a melhor opção quando a perda óssea é grande. O foco muda de salvar um dente para devolver a função e a estética da boca inteira de um jeito seguro e duradouro. E que novos caminhos são esses? Olha, quando a gente opta pela reabilitação, isso não é um fracasso. Pelo contrário, é uma escolha inteligente, estratégica, por uma solução moderna e com resultados que a gente pode prever, que vai de fato recuperar a qualidade de vida. E as alternativas hoje são fantásticas. A gente vai desde próteses totais, as famosas dentaduras, até as overdentures, que são móveis, mas ficam bem mais estáveis porque são encaixadas em implantes. E claro, os protocolos fixos sobre implantes e até próteses personalizadas impressas em 3D, que são ótimas para quando resta pouco osso. A grande vantagem de todas essas soluções é uma palavra: previsibilidade. Em vez de ficar lutando por um dente que talvez não dure, se opta por um caminho que devolve a mastigação, o sorriso e o conforto de uma forma muito mais segura e estável a longo prazo. Para a gente fechar, vamos falar de uma ferramenta muito poderosa que todo mundo pode ter para cuidar melhor da própria saúde bucal. É um conceito que pode, de verdade, mudar o jogo. Porque a grande pergunta é como ter certeza de que estamos tomando a decisão certa na hora certa, seja para tratar ou para reabilitar. A resposta está na informação, está no histórico.
A resposta é o que a gente pode chamar de passaporte odontológico. E o que é isso? É simplesmente o hábito de guardar todos os seus exames ao longo dos anos. Com esse histórico na mão, um profissional não vê só a foto do momento, ele vê o filme. Ele consegue ver a velocidade com que o osso está sendo perdido. E essa informação vale ouro, é fundamental para uma decisão correta. Então fica aqui a dica mais prática de todas. Comece a guardar seus exames agora. Peça uma cópia, crie uma pasta no seu computador. Pode parecer um detalhe, mas lá na frente, esse registro pode ser o que vai definir a melhor escolha de tratamento para você. E a gente termina com essa reflexão. Ter um histórico não é só olhar para o passado, é usar esse passado para construir um futuro com mais saúde, mais segurança e com as melhores decisões possíveis para o seu sorriso. Pense nisso.